O apóstolo Paulo utiliza a alegoria do casamento em Romanos 7, verso 1 até o verso 3, isto como uma analogia da relação entre um indivíduo e a lei. E Paulo fundamenta sua afirmação no fato de que a lei somente tem poder sobre quem está vivo, diz ele. E então, nos versos 2 e 3, são destacados 3 pontos essenciais. O primeiro assunto, ele diz o seguinte: a mulher casada está legalmente sujeita ao homem durante sua vida. Tudo bem. Em segundo lugar, quando o homem morre, ela fica livre de sua obrigação para com ele. E em terceiro lugar, ela fica livre para se casar com outro homem. Estes são os três assuntos que Paulo quer explicar na lição dessa semana. E entenderemos esse simbolismo e outros mais na lição dessa semana. Bem-vindos todos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 8 e o título da lição é Quem é o homem de Romanos 7. Então, vamos abordar 3 assuntos. Vocês podem copiar e podem seguir nosso esboço também. Em primeiro lugar, mortos para a lei e vivos para Cristo. Romanos 7, 1 até o verso 6. Em segundo lugar, como a lei mata. Romanos 7, 7 ao 12. E em terceiro lugar, o problema não é a lei, mas o pecado. Romanos 7, 13 ao 25. Tudo bem? Então, vamos começar. O primeiro assunto é mortos para a lei e vivos para Cristo. Romanos 7, 1 até o verso 6. Embora a analogia de Paulo seja complexa, seu significado é muito claro. Assim como a morte quebra o vínculo entre o marido e a mulher, então, assim também, diz Paulo, que a morte do crente em Cristo rompe o vínculo que antes o unia à lei, ficando assim livre para se unir a Cristo. A união com a lei, ou seja, a dependência da lei para se salvar, produz pecado e também morte. Mas a união com Cristo, diz Paulo, traz vida eterna. E quantos dizem amém? Da mesma forma que na analogia do casamento, no verso 1 até o verso 3, a aplicação dos versos 4 ao 6 apresenta 3 elementos essenciais. E nós vimos isso na lição dessa semana. Em primeiro lugar, o ser humano tinha uma relação vinculante com a lei. E em segundo lugar, estava morto pela lei. E em terceiro lugar, agora ficou livre para se casar com outro, quer dizer, com Jesus. Em parte alguma, Paulo está afirmando que a lei morre, mas o crente que morre, morto para a lei, por meio de Cristo, no verso 4. Então, como os cristãos morreram para a lei? Essa é uma pergunta significativa. Esta morte ocorre quando eles permitem que seu velho eu seja crucificado com Cristo ao entrar na sepultura do batismo, de Romanos 7, 3 ao 6. Mas a lei segue viva. A lei segue sendo a grande norma de justiça de Deus. O segundo assunto da lição dessa semana fala como a lei mata. Então, ele diz, que pois diremos? Que diremos, pois? De Romanos 7, 7. E então, durante a sua dissertação, Paulo faz algumas declarações aparentemente pouco favoráveis à lei. Que pois diremos? Que sobreveio a lei para que o pecado abundasse? Em segundo lugar, que a lei produz ira? Ou que finalmente a lei estimula as paixões pecaminosas, como diz Romanos 7, 5? Agora, devido às suas palavras, Paulo teme que alguns concluíram que a lei é má. E então ele pergunta, a lei é pecado? E todos nós sabemos que, uma vez mais, energicamente reage a essa sugestão e usa as mesmas palavras gregas de Romanos 6, 2 e também o verso 15, que são traduzidas como de modo neum. E no restante do capítulo 7, Paulo defende a bondade, a santidade e a espiritualidade da lei. E agora a ideia é que os leitores compreendam que o problema não é a lei, mas o mau uso que a humanidade faz da lei.
Romanos capítulo 7, verso 7, afirma que a lei, longe de ser pecado, na verdade, define o pecado. E Paulo ilustra sua afirmação por meio daquele famoso 10º mandamento. E ao escolher deliberadamente o 10º mandamento, Paulo não está assinalando o comportamento, mas a motivação luxuriante que o sustenta. Em outras palavras, está dizendo que o pecado é muito mais profundo do que o ato realizado. E ele tem razão. No verso 12, Paulo finalmente, ele conclui com aquele texto lindo que diz que a lei é santa e o mandamento santo e justo e também bom. O terceiro assunto da lição dessa semana é que o problema não é a lei, mas o pecado, de Romanos 7, 13 ao verso 25. Parafraseando a pergunta de Romanos 7, 13, poderíamos dizer o seguinte: então, esta lei que é boa se tornou uma causa de morte? Então a resposta é de modo nenhum, ou nunca, jamais. Não foi a lei que causou a morte, mas foi o pecado que causou a morte. E então chegamos a uma das partes mais polêmicas do livro de Romanos. O maior debate referente a Romanos 7, verso 14 até o verso 25, gira em torno do seguinte: quem é o eu de Romanos 7? Se refere a Paulo antes de sua conversão ou se refere a Paulo depois de sua conversão? Desafortunadamente, para os estudosos dessa doutrina ou desse assunto, não é a preocupação de Paulo isso. Ele não está preocupado se foi antes ou depois. O interesse dele foca na lei boa e em como o pecado a usa para ocasionar a morte. Se algo de que podemos estar certos é que quem quer que seja o eu representa uma pessoa presa entre o bem e o mal. No capítulo 7 vemos um indivíduo que conhece o bem, mas que se sente terrivelmente desafortunado porque não faz o que ele deveria fazer. Mas até mesmo se sua vida é vitoriosa e tem paz e alegria em sua fé, há momentos nos quais se identifica com Isaías em sua declaração: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros, como diz Isaías 6:5. Temos também o caso de Pedro, que em meio a uma crise caiu aos pés de Jesus e ele exclamou: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem que sou pecador. Lucas 5:8 fala disso. Agora eu gostaria de terminar com duas aplicações, ou talvez 5. Romanos 7, 21 ao 25 apresenta 5 lições importantes de tudo isso que temos estudado. Em primeiro lugar, é que o mal sempre está à espreita. Em segundo lugar, a pessoa verdadeiramente convertida se deleita na lei. Em terceiro lugar, existe uma outra lei em guerra com seus bons desejos. Em quarto lugar, a marca distintiva do pecador arrependido é: desventurado homem, quem sou? Esta declaração é maravilhosa. E em quinto lugar, o princípio que nos ajuda a entender bem isto é que todos somos resgatados por Deus. Seu estado deplorável por Cristo Jesus nos leva a dizer graças a Deus. E finalmente, eu queria dizer a vocês: os atos de bondade que vêm da relação íntima com Deus são perfume que sobe até o trono da graça de Deus. Se você se sente livre das garras do inimigo, terá então prazer em servir a Deus. E então, não demore, por favor, levanta-te e vai para o encontro daqueles que em seu redor estão clamando por essa mesma paz que você tem, por essa mesma bênção e por essa liberdade que você tem. Deus te abençoe muito e que você possa ser abençoado por essa graça. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Abençoa, Senhor, este estudo e especialmente ajudar a outros a desfrutar dessa mesma libertação. Em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembrem nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.